Olá, estudante. Então, hoje nós temos aqui um encontro para falar um pouco, né, de atividades de avaliação, e eu vou aproveitar, né, porque a gente já está aí bem no final do semestre, você já deve ter feito a sua avaliação presencial, e agora quem está, né, mais com alguma preocupação aí com a avaliação é quem vai precisar fazer exame. E a gente tem discutido bastante os modelos de questão, né, e nós tivemos agora um ENAD, né, há bem pouco tempo, onde a gente fez toda uma preparação, alguns dos estudantes, né, que fazem essa disciplina também fizeram ENAD, e espero que tenham, né, se saído bastante bem aí, com bastante sucesso. E quem fez o ENAD viu que nós fizemos toda uma preparação, né, com as questões de asserção-razão, e elas estiveram muito presentes, né, as questões de asserção-razão realmente dominaram aí o cenário, tanto das questões de conhecimento geral quanto das específicas. Então, para a gente continuar, né, bastante aí, com bastante atenção a esse modelo, que é um modelo que já se consolidou e que faz parte tanto do ENAD quanto, né, dos concursos e, claro, né, das disciplinas também aqui do nosso curso, a gente hoje vai falar sobre uma dessas questões. Eu escolhi uma delas para a gente estar analisando hoje aqui nesse nosso momento, tá bem? Então, eu vou fazer aqui a divisão de tela com vocês, vou colocar, deixei preparado aqui essa questão para a gente falar sobre ela, né? Então, é a questão número 32, né, do ENAD de Pedagogia, que foi feito agora em 2021. Bom, então, sempre, né, a gente entendeu já que esse novo modelo de pensamento, de avaliação, ele oferece sempre alguma coisa, um ponto de partida para quem vai, né, passar pelo procedimento. Então, tem aqui um texto, tá? Esse texto é uma referência e a gente tem que saber que toda resposta vai estar relacionada ao que o texto trabalha, questões que ele levanta, uma análise que ele nos permite fazer, né? Então, o nosso texto, aqui, olha, diz assim: o pensamento de Paulo Freire, a sua teoria do conhecimento, deve ser entendido no contexto em que surgiu no Nordeste brasileiro, onde, no início da década de 1960, metade de seus 30 milhões de habitantes vivia na cultura do silêncio. Como ele dizia, isto é, eram analfabetos. Então, essa primeira, né, parte do texto, o que ele está trazendo para nós? Primeiro, é um texto sobre Paulo Freire, é um texto que vai contextualizar em que sociedade, em que momento sócio-histórico o pensamento de Paulo Freire se forma, né, se consolida e se começa a se expandir. Então, ele vai dizer, né, que a localização, que é no Nordeste brasileiro, ele coloca um tempo, né, na década de 1960, e ele põe essa situação, né, social vivida no Brasil, no Nordeste, nesse período, de que, olha, metade dos 30 milhões de habitantes, né, eram analfabetos. Então, isso é uma situação em que a gente percebe assim, uma situação muito grave de exclusão social, né, que a gente sabe que a alfabetização ela é um elemento, né, de inclusão social fundamental, né, para que o indivíduo possa ter os seus direitos enquanto cidadão realmente respeitados, né? Bom, então vamos ver como é que o texto continua. Então a gente entende, né, pela essa primeira parte, que o que o Paulo Freire trabalha e o seu método e a teoria do conhecimento, né, que é atribuída a ele, ela nasce de uma situação, né, absolutamente importante, né, de contexto de exclusão social no Brasil. Era preciso dar-lhes a palavra para que transitassem para a participação na construção de um Brasil que fosse dono do seu próprio destino e se superasse o colonialismo. Tá? Então, vejam, dar-lhes a palavra, o que é isso? Né? Quer dizer, você se alfabetizar, quer dizer, significa você ser capaz, né, de usar da língua, de usar de toda a sua capacidade de expressão, né, para articular junto o seu cotidiano, junto à sua comunidade, junto às pessoas com quem você convive, né,
e poder ter um entendimento da sua própria participação nessa sociedade, né, e na formação, né, do seu próprio destino, como diz aqui o texto, né, e essa condição de colonialismo, né, em que, apesar de a gente estar falando aqui do método Paulo Freire nos anos 60, a gente sabe que essa condição, né, de colonialismo, ela é uma realidade ainda nos nossos dias atuais, né, a gente ainda luta aí para superar essa condição. Bom, mas como é que a gente sabe que essa é uma questão de asserção razão, né? Então, nesse momento, vocês estão vendo só o texto de referência, vocês ainda não têm essa percepção, mas eu vou mostrar aqui a continuidade, né, da questão, e aí vocês vão ver, né, esse porquê bem enfatizado aqui entre duas afirmativas. Então, quando a gente vê, não é, esse desenho em que eu tenho um texto de referência, né? Depois eu tenho duas afirmações ou asserções que estão separadas por esse porquê junto aqui, né? Que não é um porquê de pergunta, né? É um porquê de causa, né? É um porquê que indica uma relação de causalidade. A gente já percebe, né, que se trata de uma questão de asserção-razão. A gente também poderia perceber isso ao ler aqui o comando, que diz, ó, com base no texto e nas ideias freirianas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, a gente tem duas proposições, né? Uma, avaliar as asserções, isto é, se são verdadeiras ou falsas. E a outra, ver se elas estabelecem relação, tá? Bom, então vamos fazer a primeira parte, que é verificar, então, essas asserções e ver se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então, vamos lá. Paulo Freire denunciou a opressão e a exclusão gerada pela supressão do direito à educação e à cidadania, defendendo a educação como uma empreitada coletiva, né? Então, é verdadeiro ou é falso, né? Gente, vamos pensar, ó, Paulo Freire denunciou a opressão e a exclusão gerada pela supressão do direito à educação e à cidadania. Quer dizer, a gente acabou de ler, né? E ele parte desse contexto de perceber, né, que o analfabetismo era um empecilho à participação na cidadania. Então, ele denuncia, sim, né, essa manutenção, né, de metade da população de uma região inteira, né, numa condição de opressão e de exclusão, com certeza, né? Defende a educação como uma empreitada coletiva? Com certeza, né? Você aprende em relação ao seu contexto, às suas vivências, as relações que você estabelece, né, com o outro que está ali próximo, e que vai ser o teu interlocutor, né, para juntos construírem esse sentido de mundo, de experiência de mundo, de experiência de vida, né? Então, a afirmação não é verdadeira? Com certeza, tá? Por enquanto, a gente esquece esse porquê. Vamos ver a afirmação 2. A educação deve ser compreendida como um ato político, pois deve incentivar a reflexão e a ação consciente e criativa do sujeito em seu processo de libertação. Para quem conhece Paulo Freire, né, pouquinho que seja, sabe, né, que ele entende que educar-se, né, que alfabetizar-se é um processo de libertação, porque permite o quê? Justamente formar, né, essa ação consciente com base numa reflexão de qual é a tua condição de ser e estar no mundo, né? Qual é a tua condição enquanto sujeito que participa da sociedade, e que permite, à medida que você vai, não é, ensaiando essa participação social, estabelecer formas criativas, não é, de transformar a condição em que você mesmo vive e a condição de quem está próximo a você. Então, as duas são verdadeiras, né? E aí a gente tem aqui, né, o segundo comando que diz, ó, a respeito dessas asserções, né, isto é, dessas duas afirmações que a gente acabou de ler, assinale a opção correta. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. E aí a gente já sabe, vocês já conhecem, né? Esse modelo está super conhecido já. Se, não é, uma das duas fosse falsa, né, a gente ia diretamente aqui para as
Alternativas C, D e E. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A 1 é falsa, a 2 é verdadeira. 1 e 2 são falsas. Então, se qualquer uma delas ou as duas fossem falsas, a gente assinalaria uma dessas alternativas aqui. Mas, né, ambas são verdadeiras. Então, o que a gente tem que descobrir agora? Né? Se a 2 pode ser considerada uma justificativa para 1, né, ou não. Se, apesar de serem ambas verdadeiras, a 2 não justifica 1. Vamos voltar agora nas asserções, tá bem? Bom, voltando aqui, a gente inverte. Vamos ler primeiro a 2. O que a 2 está me trazendo, né, enquanto síntese? De que a educação é um ato político, né, que precisa incentivar essa reflexão, essa consciência, né, e esse processo de libertação, no sentido de que, à medida que eu me torno mais consciente da minha condição no mundo, eu tenho uma maior liberdade, tá? Para exercer um papel transformador no mundo. Então, a educação tem esse papel, ok? Isso pode ser considerado uma causa, né? Ó, Paulo Freire denunciou a opressão e a exclusão gerada pela supressão de direitos, defendendo a educação como empreitada coletiva. Quer dizer, esse entendimento da educação como ato político é uma causa, pode ser considerado um fator que impulsionou, né, Paulo Freire a denunciar, né, a exclusão como, né, opressão, e a defender a educação, né, como uma empreitada coletiva? Sim, né? A 2 é uma justificativa da 1, tá bem? Então, o que a gente descobre, pessoal? Que a resposta, né, a essa questão é a A. Né? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1, tá? Então, mais uma vez, a gente entendeu aqui, né, como é esse processo de avaliar, né, de verificar, de fazer uma reflexão, estabelecendo se há ou não uma relação de causa e efeito, uma relação lógica, né, de causa e efeito entre as duas afirmações que são feitas aqui a partir, né, do texto que está apresentado como referência para a questão. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa questão, né, que fez parte do nosso ENAD de Pedagogia 2021, e que isso ajude também quem vai fazer aí o exame a ter mais propriedade no momento de fazer, não é, a escolha de qual é a alternativa correta em questões que tenham também esse modelo de acepção-razão, né? Então, a gente volta aqui para se despedir. Então, até breve e que seja um bom final aí de semestre, um bom final de atividades para todos nós.